Eu sempre digo que a qualidade de vida de uma geração vai depender da qualidade de vida da geração que antecede ela. Gerações têm se perdido, famílias têm sido destruídas, chegam num ponto final. Existe uma razão para isso. Algumas famílias são estabelecidas e você vê de geração em geração um crescimento, uma prosperidade da santidade, na justiça, na vida com Deus. Diz assim: durante o reinado de Acabe, Riel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução, ele colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segube. Tem gente que ganha tudo. Quando você quer escolher uma esposa para o seu filho, você não vai escolher, ele que vai escolher, mas você vai aprovar. Quando você quer escolher um marido para sua filha, você não vai escolher, você só vai apoiar ou rejeitar. Você quer um homem de bem, de que família ele é? Olha, de boa família. Eles são cristãos, eles são da igreja A, B e C, ele trabalha, ele estuda. Quando você quer ganhar o mundo inteiro, tem gente que é muito próspera, ele dá tudo para o seu filho, dá tudo para a sua família, mas não dá Jesus. Não dá para ele um ministério, não dá para ele um encontro com Deus. Esse homem, lá do tempo do rei Acabe, Riel, ele é um homem muito próspero. Talvez ele fosse o Elon Musk, talvez ele fosse um banqueiro, ele é alguém que podia investir na reconstrução de uma cidade que tinha sido amaldiçoada. Jericó foi amaldiçoada nos tempos de Josué, em capítulo 6. E aqui a gente aprende o seguinte: você pode ganhar o mundo inteiro, mas tudo aquilo que você construir à custa das gerações que vêm depois de você, à custa dos seus filhos, se você vence, você é notícia e é referência para a vitória econômica, mas você perde a sua família, na verdade a sua vitória foi uma maldição. Cuidado para você não ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Existem exemplos que são o contrário. Noé, ele ganha a família, mas ele perde o mundo inteiro. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que veio por meio da fé. Ele ganha a família, mas ele deixa de participar da salvação de quem está perto. Olha, você cuida muito da sua família, do seu filho, você dá o melhor estudo. Para a gente que vem de uma geração anterior, a gente era rico se você tinha um estojo. Foi assim. Se você tinha 12 canetas grandes, Silva Pen, alguém lembra da caneta Silva Pen? Aquela que você pegava no primeiro dia, que a professora dava uma folhinha para você pintar, a caneta já acabava. E alguém falava assim: não, tem que botar álcool. Vocês conhecem, sabe do que eu estou falando? Tinha gente que abria a tampinha de trás e cuspia. Você lembra disso? Você fez isso? Eu fiz isso. E todo mundo ganhava que aquela canetinha de 6, pequenininha, né? Mas aquele que o pai cuidava bem, ligava os tojos de 12. O seu tem roxo? Tem lilás? Tem roxo. Então, tem muita gente que pensa que é só pegar o filho, levar o filho para passear, isso é muito bom, levar o filho para o parque, brincar com o filho, mas se esquece de entregar Jesus para ele. Esquece, ele ganha o filho, mas perde o reino. Tem gente que quer ganhar o reino de Deus, mas perde a família, a geração vai embora. No caminho para o Egito, Êxodo capítulo 4, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou. Estava prestes a matá-lo. Olha que palavra. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. O nome dele era Gerson.
Com o prepúcio tocou os pés de Moisés e ele disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse o marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso o Senhor deixou Moisés. Moisés é uma referência em libertação. Ele tirou do Egito pelo menos 2 milhões de pessoas. Pensa um homem que foi usado por Deus para libertar cativos. Foi Moisés. Mas ele ia perder o filho dele. É gente que se importa com todo mundo, mas não se importa com o seu próprio filho. Nós temos tentado dizer para vocês. Essa semana saiu uma pesquisa científica. O Instituto Guia-me, você pode pesquisar isso. 72% dos evangélicos do Brasil se converteram antes dos 15 anos dentro de casa. 72% de todo mundo que está aqui. Quem levou você para Jesus? Foi seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém dentro da sua casa. Moisés, ele se preocupa com todo mundo que está fora de casa, mas não se preocupa com quem está dentro de casa. Ele faz a obra do Senhor e ele é extraordinário, mas ele quase perde o filho. Se Zípora não se levanta para ensinar o filho a fazer uma aliança com Deus, ele ia ganhar todo mundo, ele ia perder o filho dele. E aí que eu entro no assunto ponte para gerações, de geração em geração. Depois que Josué despediu seu povo, despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor, escute isso, durante toda a vida de Josué. E também dos líderes que sobreviveram depois dele, e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Sera ou Timnat-Heres, depende da versão que você vê, na região montanhosa de Efraim, que divide com Judá, ao norte do Monte Gaás. Depois, você pode repetir comigo? Que aquela geração morreu. Repita isso. Diga, geração morreu. Pronto. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu, diga, uma nova geração. Diga, uma nova geração. Olha que coisa doida. Que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos ídolos, às imagens, a Baal. Quero que você pense comigo aqui. Eu estou querendo dizer para você que o seu filho e a geração depois de você nunca vai ser o crente que você não é. Não adianta você exigir que seu filho seja aquilo que você não é. Bom Retiro tem compromisso com as gerações e com as famílias. Eu vou repetir o que eu já falei em 2 cultos. Nós, o Ministério Talmidim, o Estação Maternidade, o Jump, o Upgrade, o Raya, eles têm 50 encontros com teu filho por ano, que nos dá em torno de 50 horas. Você tem 5.000 horas durante o ano, descontados o teu tempo de sono, o teu tempo de trabalho, o tempo que ele está na escola. A família tem 5.000 horas para o pai abençoar a mãe e o filho ver. Para a mãe ajudar o pai e a filha ver. Para o pai abrir a porta, ser gentil, ser trabalhador e dar segurança para a família, tirar a ansiedade. Nós temos 5.000 horas dentro de casa para a gente mostrar o que é ser filho de Deus. A gente tem 5.000 horas dentro de casa para que quando a gente errar, a gente fala assim, me perdoa, eu errei. O papai errou, a mamãe errou. Nós temos 5.000 horas durante o ano para de fato ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar. Quando nós falamos sobre geração, aqui existem, gente, olha nesse texto, 3 gerações.
Existe uma ponte, que é o caminho de uma geração para chegar num outro lugar e chegar em outro lugar. Eu gosto de exemplificar essas gerações com 3 cadeiras. Tem uma primeira geração, uma segunda geração e uma terceira geração. Presta atenção. Tem a geração de Josué aqui. Josué é aquela geração de Josué 24:15, que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele andou no deserto 40 anos sem murmurar. Ele viu milagres, ele viu o pão descer do céu e chover para alimentar o povo. Ele viu a água com a pedra fendida sair do meio da rocha. Ele viu coluna de fogo que guiava à noite, ele viu nuvem que guiava durante o dia. Ele experimentou, Josué, o Jordão aberto. Ele já tinha experimentado o Mar Vermelho aberto. Mas no capítulo 5 de Josué, é o Jordão que abre. Ele faz alianças, ele levanta altares ao Senhor. Ele cerca Jericó, as muralhas vêm ao chão. Ele toma todo o que a gente chama de planície de Gibeão. Ele toma do norte ao sul. Esse aqui é Josué, é a primeira geração. É a geração que tem compromisso com Deus. Vem uma segunda geração, porque Josué morre com a idade de 110 anos. E tem uma geração que sobrevive. Aquela geração que ficou no deserto, ela morre. E tem uma geração que vive da fama da geração anterior. É a geração dos anciãos que sobrevivem. E aí vai se levantar uma terceira geração em crise. Uma geração infiel, que não conhecia o Senhor, que não conhecia as obras do Senhor, que não tinha contato nenhum com o Senhor, e vai servir aos ídolos. Olha para esse templo aqui, pode olhar para cá. Você já imaginou, na próxima geração depois de você, o seu filho aqui, acendendo vela para a estátua? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar, na geração que vem depois de você, inimiga de Deus, dizendo que Deus não existe, uma geração que exclui o poder de Deus, uma geração que não ora, uma geração que não jejua, uma geração que não se importa com Deus, uma geração que não coloca Deus em primeiro lugar. Você já parou para pensar? Já parou para pensar que a próxima geração pode se perder? Já parou para pensar, daqui a 40 anos você entra aqui na igreja, e essa igreja aqui virou uma boate, virou uma churrascaria, aquilo que era um local de culto, virou uma bagunça? Já parou para pensar sobre seu filho, sobre seu neto, sobre seu bisneto? Por que Bom Retiro tem gerações? Porque existem pontes que trazem uma geração para outra. Porque se você não pensou ainda em perder seu filho, pense. Porque essa geração aqui, ó, se perdeu. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse aqui fez o que era reto aos olhos do Senhor. Conhecia Deus, viveu com Deus, experimentou Deus. Essa aqui tem comunhão com Deus. Essa geração ora, essa geração jejua, essa geração coloca Deus em primeiro lugar. Essa geração, como é que ela conhecia Deus? Conhecia Deus de ouvir falar. A geração que senta aqui, depois da geração de Josué, é a geração de Juízes. Você já leu Juízes? Nós vamos ler Juízes. Juízes é uma geração que às vezes ela tem compromisso e às vezes ela está em crise. Às vezes ela anda com Deus, às vezes ela se afasta com Deus. Às vezes ele serve a Deus, às vezes ela irrita a Deus. É uma geração que coleciona juízes que libertam, mas também coleciona opressão, deserção, maldade, que afastam Deus do seu lugar. Essa geração, ela não conhece a Deus de fato, ela conhece Deus por tabela. É aquela geração que não ora, mas pede para essa geração aqui orar. Pastor, meu avô era um homem de fé.
Meu avô orava, as pessoas eram curadas, eram levantadas da cadeira de rodas, eram levantadas da cama do leito do hospital, eram batizadas em línguas de fogo. Pastor, meu avô, o meu pai, ele conhecia a Bíblia de cor. Mas ele não ora, não jejua, ele não tem autoridade, ele não sabe fazer. Então o que ele faz? Ele depende da fama da geração anterior. Você é filho daquela mulher de Deus, a tua mãe, você é filho daquele homem de Deus, aquele pai que você teve. Olha, foi ele que me ensinou na escola bíblica, foi ele que me deu a direção dos primeiros passos. Mas é uma geração que não tem compromisso. Sabe qual é o resultado, gente? Aqui tem uma geração que não conhece ao Senhor. O que a gente está experimentando aqui? Presta atenção. Uma geração de desviados, de afastados. Você quer que eu prove isso para você? Vou provar. Faz o seguinte. Quem está aqui hoje na igreja e conhece pelo menos uma pessoa, que um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador, alguém que foi batizado, alguém que já esteve na igreja e que hoje está desviado. Você conhece alguém desviado? Um parente, um amigo? Fica com a mão levantada, levanta a mão. Quem conhece alguém que estava desviado? Pode levantar a mão, levanta a mão. Eu conheço alguém desviado. Agora, fica com a mão levantada e olha para o lado. Para cada crente que está aqui, tem um desviado lá fora. Para cada crente que tem aqui hoje, tem um sentado aqui, ó. A geração se perde. A geração se perde quando? Quando existe uma geração aqui que não faz ponte entre uma geração e outra. Você quer ver uma coisa? Você pega Noé. A gente leu Noé, não leu Noé? Noé, ele senta aqui. Ele é um homem de fé, nunca havia chovido sobre a face da terra. Chuva hoje é fenômeno. Curitiba, então, chega no final da tarde agora, tranca a janela, que vai chover, você sabe disso. Mas naquele tempo foi milagre, não tinha chovido. Aqui se entra Noé, com seus filhos, Sem, Jafé e Cã. Não, pastor, Cã senta aqui, ó. A segunda geração desonra o papai. Quando o papai está fragilizado, essa geração envergonha a geração anterior. Sabe qual é o resultado de uma geração que não faz ponte? Está aqui. Sabe quem senta aqui? Canaã. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você chegar no céu, você vai encontrar com um sujeito chamado Miqueias. Quem já ouviu falar em Miqueias? Já ouviu falar? É um profeta da Bíblia, sabia disso? É um livro da Bíblia. Aí você vai falar, e aí Miqueias? Ele fala, aí Lobão. E aí, você me conhece da onde? Eu te conheço porque eu li a tua voz. O que você conhece de mim? Se você encontrar com Abacuque, eu perguntei para crente. Abre aí o livro de Sofonias. Ah, pastor. Crente velho, tá? Não é novo convertido, não. Ah, pastor. É claro que na Bíblia não tem um livro de Sofonias. Como é que é? Eu vou fazer um negócio aqui. A igreja está lotada. Se você se levantar agora do seu lugar e citar um versículo bíblico de Sofonias, você, agora, eu te dou 100 pratas agora, faça um pix. Pode levantar, eu quero te dar 100 pix, 100 reais. Ninguém? Não fica envergonhado não, eu vou te dar. 200 reais. Eu faço um... Levanta, não abre... Tem gente abrindo o Google aí. Não. Abrindo... Olha o que eu vou dizer. Se você não se incomodar, Sofonia, gente. Fala sobre o final dos tempos. Fala sobre Canaã. Sofonias 4. Sabe o que Sofonias 4 fala? Gaza será arrasada.
não tem jeito de você não ler isso e essa notícia não ser contemporânea. Eu destruirei os inimigos do meu povo. Olha, meu Deus, mas está lá em Sofonias 4, e você vai chegar em casa de almoçar, deixa eu conferir. Eu quero dizer para você, que quando uma geração não é tratada com cuidado da geração anterior, ela morre. Abraão, se senta aqui, Abraão é amigo de Deus. No capítulo 18, verso 17 de Gênesis, sabe o que Deus fala para Abraão? Esconderei eu do meu amigo Abraão o que eu estou para fazer. O cara era a chapa de Deus. Quem é teu melhor amigo? Deus. Deus vai visitar ele ali na região de Hebron, Carvalhar de Mãe, para falar assim, ó, tem uma notícia para te dar, hein? A batata está assando do teu sobrinho. Ló, vai descer fogo do céu, porque eu não aguento mais o pecado daquele povo, não. Chegou no limite. Abraão era amigo de Deus. Sabe quem senta aqui? A geração depois. Isaac. Isaac recebe a unção do pai, a autoridade do pai, mas Isaac não tem nenhuma história para contar. Sabe qual é o resultado de uma geração que às vezes está lá e às vezes vem para cá? É esse menino aqui, ó. Sabe quem senta aqui? O neto de Abraão, filho de Isaac. A geração 3 chama-se Jacó. Jacó deu tanto trabalho. Em Gênesis 25 ele passa a perna no irmão, vende gato por lebre, troca o direito de primogenitura por uma refeição. Quando Hebreus fala dele, ó, não seja profano nem imoral, como Esaú, irmão de Jacó, que por um prato de comida desprezou o direito de primogenitura. Jacó, no capítulo 27, junta com a mãe para passar a perna no pai. Olha como é que ele está aprendendo dentro de casa a ser malandro. O mundo é dos espertos. Espera aí. Vamos passar um trote. Vamos ligar para cada das pessoas. Olá, nós somos do Nubank, da Caixa Econômica. Uma compra foi feita no Magazine Luiza. Se você concorda com isso, aperte 1. Se você tem dúvidas, aperte 2. E aí tem um monte de gente entregando dinheiro para bandido, para ladrão, para criminoso, porque está aprendendo isso dentro de casa. Jacó roubou na cara dura a bênção que era de Esaú. Ele pensou que estava se dando bem, não pensou? Mas essa mentirinha dele aqui custou para ele 20 anos de escravidão. Debaixo de uma das piores autoridades espirituais que estão no livro do Gênesis, que chama-se Labão. Lobão é gente boa, mas Labão não presta. Gente, aqui, Jacó, ele é lançado no meio de uma confusão da bigamia, por causa de um sogro que era ganancioso. Está aqui. Pastor, Jacó depois não foi para lá? Foi. Gente, mas deu trabalho. Quando você pega qualquer outro homem de Deus, eu vou pegar Moisés. Moisés sentou aqui, gente. Moisés é uma referência de liderança, de humildade. Nós lemos na semana passada. Nós lemos em Êxodo 32, Moisés era o homem mais manso. Pensa um homem controlado sobre a face da terra. Ele é um homem que tem a crise instalada dentro da família, e ele vem escalado orando. Ele é um homem que pega um povo, gente, que não é povo, que é escravo, e arranca essa identidade maligna para que eles fossem livres. Ele é que faz o povo crer que eles poderiam sair debaixo do chicote de Faraó. Ele é que leva o povo pelo Mar Vermelho. Ele que entrega o povo nas mãos do Senhor. Esse aqui chama-se Moisés. Aí sabe quem senta aqui? Arão. Olha só, gente. Arão era sacerdote, sumo sacerdote, não era? Quando você vê a roupa dele, tem uma placa de ouro. Quem leu o Levítico sabe disso. Números. Santidade ao Senhor. É o cara. Só que quando o povo aperta ele, lá em Êxodo 32, domingo passado, Deus de mentirinha, domingo retrasado, perdão, ele faz um bezerro de ouro. Gente, sabe qual é o resultado disso? O sujeito é crente na igreja,
Em casa ele não é. O sujeito é crente na frente dos outros. Em casa ele não é. Na intimidade ele não é. Sabe quem sentou aqui? Olha quem sentou aqui. Nadab e Abiú sentaram aqui. Os filhos dele morreram. Levítico capítulo 10, verso 1. Nós lemos essa semana. Eles vão oferecer fogo estranho no altar. Os filhos do sacerdote, os filhos do pastor, gente. Do presidente da convenção. Morreu queimado aqui, ó, no altar. Prestou atenção nisso? Olha como é que é fácil você sair do compromisso e ir para a crise. Olha como é que é fácil você sair da vida com Deus. Essa geração ora, jejua. Essa geração não ora nem jejua e pede para essa geração orar e jejuar. Essa geração não ora nem jejua e fala assim, para quê? Deus já sabe de tudo, para que orar? Para que vir no culto de quarta? Para que vir Para que eu vou vir na vigília? Deus já sabe. Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você, você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlou.com e os nossos livros na plataforma pastorlou.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Essa geração aqui, gente, é uma geração que conhece a Deus, que conhece os milagres de Deus, que viu os milagres de Deus. Essa geração conhece a Deus de ouvir falar, é historinha de escola bíblica. Não, porque Jesus fez, mas é uma geração que é incapaz de orar pelo próprio filho. É uma geração que diz, não, o pastor vai te explicar. É uma geração que terceiriza a Deus. Chega no final, a terceira geração, ela se perde. Gente, Eli, pensa num sumo sacerdote honrado. A Bíblia vai dizer, em 1 Samuel capítulo 3, porque você fez os seus filhos se tornarem execráveis diante do seu... Os filhos desse sacerdote aqui, ó, olha aqui para mim, ó. Estava roubando na mão grande as ofertas do Senhor. Você pensa que Deus leva isso na brincadeira? Deus tirou ele do altar. Esses dois aqui, Rofini e Finéias, Deus falou assim, ó, chega, a geração foi morta. Por quê? Porque a geração que está aqui não tem honestidade. Não tem honestidade com Deus, gente. Se uma pessoa é incapaz de ser honesta com Deus, como é que vai ser honesta com os outros? Consigo mesmo. É isso que Jesus diz, quando ele fala sobre a parábola do mordomo infiel. Se você não é capaz de ser fiel com as coisas celestiais, como você vai ser fiel nas coisas terrenas? Se você diz para Deus que não vai fazer o que Deus deixa você claro para você fazer, como é que você vai fazer alguma coisa que você tem que fazer porque é moralmente correto? Você está entendendo? Gente, Davi sentou aqui, sim ou não, gente? Um homem segundo o coração de Deus. Ontem eu estava conversando com os adolescentes, os jovens aqui. Ele é chamado com 14 anos. Em em Atos capítulo 13, sabe o que Deus diz? Eu escolhi para mim um homem. Ele tinha 14 anos. Ele era upgrade. Ele nem sabia, ele não estava fazendo as coisas para se amostrar para Deus, para aparecer, olha como é que eu faço. Ele nem sabia que o Samuel estava lá para ungir o próximo rei de Israel. Deus olha para o garoto, chama ele de homem, segundo o meu coração. Para Davi, o que eu tenho que lutar hoje aí? Qual o problema hoje na empresa? Qual o problema em casa? É urso ou leão? Não interessa, eu resolvo a bronca. Ele tinha 14 anos, ele tinha responsabilidade, ele tinha um coração no altar, ele compunha louvores para o Senhor, ele tinha um ministério escondido que ninguém sabia, ninguém esperava, os irmãos não sabiam, o pai não apostava nele. O rei Saul diz, não, você não vai lutar com o gigante, é o cara que vence o gigante. Olha para mim, com 14 anos, ele é ungido no capítulo 16, 1 Samuel, ele vence o gigante no capítulo 17, agora segura isso aí.
Melquisedeque. Deixa eu enxergar ele aqui. Ele foi promovido, está aqui. Teu lugar é ali, não me engana. Eu olho para vocês, eu sei onde vocês estão. Aí às vezes vocês trocam. Ele foi promovido a general. Escuta essa. Com 14 anos. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Homem. Sabe quem senta aqui? Salomão. Ô pastorzão, você botou o cara na cadeira errada. Não botei não. É o homem que escreve a Bíblia, escreve Cantares, Eclesiastes, Provérbios, mas ele não tem temor do Senhor. As mulheres que ele tinha conquistaram o coração dele com muita doçura. Devem ter feito para ele muita rabanada, muito brigadeiro. Aliás, irmã Marinei, se você estiver aqui, a rabanada que você me deu estava uma delícia. Eu comi e glorifiquei o nome do Senhor por causa da sua vida. Ela entregou rabanada para o marido dela. Ela fez aquela salada com lascas de castanhas, de amêndoas, com vinagre balsâmico, olha, com tomate cereja. Ela preparou aquele arroz birubiru. E ela começou a falar assim, poxa, eu te dou tudo, você não me dá nada? Faz um ídolo para mim aqui em Jerusalém, eu tenho que ir lá em Moabe para adorar, eu tenho que ir lá no Egito para adorar. Aí ele falou, tá bom. 1 Reis, capítulo 11. Já estou encerrando. Deus falou assim, já que é essa a tua atitude, eu vou tirar o reino da tua mão e da mão do teu filho e vou dar para o teu servo. Sabe quem senta aqui, gente? Presta atenção no pastor. Roboão foi uma desgraça. Ele joga tudo que o pai fez, tudo que o avô fez pela janela com 3 dias de reinado. Você está entendendo, gente? Que entre a vida com Deus e a vida longe de Deus, falta uma ponte aqui, olha para mim. Essa ponte aqui sou eu, essa ponte é você. É a gente que faz ponte para gerações. Jesus chama esse aqui de quente, diga quente. Tem um lugar na Turquia, nós vamos visitar, chama Pamukkale. A gente vai andar de balão, dia 18 que vem, a gente está indo para as 7 igrejas da Ásia. Se você quiser ir, o Rubens está aqui ainda com a gente, pronto, fala com ele. E ali tem uma cidade chamada, presta atenção, Hierápolis, no grego antigo, cidade sagrada. A gente vai ficar num hotel lá, águas quentes, termais, então aquele povo que tem problema de artrite, artrose, vai tudo para ser curado nas águas quentes. Ó. Jesus diz, quem deras fosse quente, ou frio. Tem uma outra cidade aqui, que liga Laodiceia, chama-se Colossos, água gelada, porque tem uma montanha que a água desce assim, ó, para matar a sede. Mas quando a água desce, pelo canal de Hierápolis até Laodiceia, ela fica morna. Aí Jesus está fazendo um jogo de palavras para dizer assim, vocês não servem para nada. Quem deras fosse frio ou quente, mas porque és morno, eu vou vomitar você da minha boca. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai chamar esse aqui de homem espiritual. Ele conhece a Deus, ele discerne as coisas espiritualmente. Esse daqui ele chama de homem natural. Sabe quem é homem natural? É você que está ouvindo a mensagem hoje, pela internet, e não está entendendo nada que eu estou pregando. O que esse cara está falando? Você vai chegar em casa, vai falar assim, você viu o que o pastor pregou? Eu vi, mas ele colocou ali 3 cadeiras, falou de Davi, de Moisés, mas eu não entendi o que ele estava falando. Olha para mim, homem natural não entende a Bíblia. Abre a Bíblia e fala assim, mas eu não estou entendendo nada. Porque ele não teve o encontro com Deus, o Espírito Santo, que está ali para interpretar tudo para eles, não está ali. Por que que entre o homem espiritual, capítulo 3, e o homem natural, capítulo 2 de 1 Coríntios, quem tem aqui? O crente carnal. Ele nasceu de novo, mas ele vive como se fosse uma velha criatura. Ele tem poder para vencer o pecado, mas ele gosta de se porcaria no pecado. Ele tem poder, ele pode orar, mas ele escolhe brigar, discutir, bater boca nos grupos de WhatsApp.
colocar o dedo na cara da esposa, na cara do marido, gritar, é estúpido, é um cavalo. Aqui, a mamãe, ela ensina a filha que nenhum homem presta. Aí a menina diz assim, homem nenhum presta. Não, não é que homem nenhum presta. Você está escolhendo o lugar errado. E aí ela quer o quê? Ela quer dar valor. E aí quando ela encontra um homem que presta, ela não quer. Por quê? Porque aqui em casa eu faço tudo, pastor. Sou eu que pago as contas, sou eu que enfio o pé na porta e arrombo, sou eu que resolvo o problema. Aqui quem manda sou eu. E aí quando ela encontra um homem, que vai ser homem de verdade, que vai cuidar, que vai amar, que vai proteger, ela não quer. Carnalidade. Olha aqui para mim. As gerações que vêm depois de nós, é que vão dizer respeito daquilo que a gente é. Eu tive num congresso semana passada. Aí quem estava sentado lá são homens, gente, eles são referências pastorais na vida de qualquer crente desse país. Estava o pastor Pascoal Pilagini, que hoje é pastor em Niterói, foi pastor há muitos anos aqui. Pensa um homem assim, que aquieta o meu coração. Pastor Irlande, da maior igreja batista de São Paulo, e pastor Schwartz. E um deles uma vez se levantou aqui. A vitória ministerial, a vitória do pai, da mãe, não está naquilo que a gente faz. Está na geração que a gente deixa. Como é que eu sei que eu cooperei para o Evangelho? Quando eu deixo uma geração que se aproxima, que ama, que busca o Senhor mais do que eu. Olha para mim aqui. Você é o responsável por isso. Não é pesado servir a Deus. Não é. Não é pesado amar a Deus. Deus, antes de fazer qualquer mudança em qualquer área da sua vida, Ele vai mudar você. A gente tem que aprender a lidar com os problemas antes de pedir para Deus tirar os problemas. A gente vai ter que aprender a cuidar de uma geração. O ano está só começando. É tempo de virar essa chave. Ó, essa aqui é a cadeira que todo mundo tem que sentar. Davi sentou aqui. Ele não era perfeito. Davi quebrou todos os mandamentos, menos um. Qual o mandamento que Davi não quebrou? Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. O resto ele escorregou, sapateou, se envergonhou, se humilhou, mas ele sempre esteve aqui. É por isso que Jesus, ele é a raiz de Davi, descendência de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Pedro sentou aqui, hein? E se tem um discípulo, se tem um dos discípulos que mais aparece tomando bronca de Jesus, é Pedro. Para trás de mim, Satanás. Foi para Pedro que Jesus falou em Mateus 16. Foi para Pedro que Jesus disse assim, homem de pouca fé, por que duvidaste? Foi para Pedro que Jesus falou assim, ó, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Foi Pedro. Foi Pedro que amaldiçoou a si mesmo, quando a menina disse para ele assim, a serva, você é Galileu ali, longe de mim, está amarrado. Esse mesmo Pedro, ele é restaurado pelo Senhor na praia, quando ele diz, cuida dos meus cordeirinhos. Olha para mim aqui, cuide dos seus cordeirinhos, cuide das gerações. Rômulo, ajuda a gente a cuidar das gerações. Marcos, não vai ser pesado, vai ser trabalhoso. Cuide das gerações. Eu peço a minha diretoria aqui. Eu tenho um vice-presidente aqui e tem outro lá na porta. Olha o Mário lá na porta. Ajude a gente a cuidar das gerações. Darcy, eu quero perder tudo. Não me importo se o meu time vai ganhar ou vai perder. A gente tem cuidado das nossas gerações. Todo mundo aqui, se tem uma aliança com Jesus, qualquer um aqui. Aconteceu uma coisa, a gente vai tudo para o céu. A nossa geração não pode parar aqui. Não pode, gente. Por isso que a gente não pode ser esse cara aqui, essa moça aqui. A gente tem que ser isso aqui. Amém? Vocês estão comigo, gente? Amém. Bom Retiro está comigo nisso? Amém. Essa é a visão que Deus tem me dado. Todas as ferramentas
tem gente pedindo ajuda. Hoje, 2 pessoas, pastor, eu não consegui falar com você. Os pastores têm atendido, às vezes a pessoa quer o pastor que prega. Fabiola falou a mim ontem, chegamos em casa depois do jovem, falou assim, essa semana, todos os dias, de segunda a sexta, não houve nenhum dia que eu cheguei em casa mais cedo do que 9 horas da noite. Sabe por quê? É o meu chamado. Então, se você crê que um dia Deus me chamou para essa igreja, porque a igreja não é de pastor, a igreja é de Deus. Deus dá o pastor para a igreja. Não dá a igreja para o pastor diferente. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que pastorei o rebanho. Deus está preocupado com você, querido. Não está preocupado comigo. Deus, e se você está comigo? A gente está caminhando, gente, para levar nossas gerações para o céu. Amém? Você pode ficar em pé comigo? Vamos orar? Feche seus olhos. Eu não sei aonde você está sentado hoje. Não sei. Não sei qual é a cadeira que você está sentado. Eu vou dizer para você, existe só uma cadeira correta. Não tente viver o evangelho mais ou menos. A gente sabe, todo mundo sabe aqui, que ninguém aqui dentro é perfeito, mas a gente vai sendo aperfeiçoado pelo Senhor, de fé em fé. É assim que funciona. Aquilo que eu errava ontem, eu não erro mais hoje. E aquilo que eu erro hoje, amanhã eu não vou errar mais. O nome disso é discipulado. E Deus vai discipulando a gente, para que a gente chegue até a estatura do varão perfeito. Se você estiver perto da sua esposa, ou do seu marido, eu sei que algumas pessoas estão separadas aqui. Você pode olhar para ela aí agora? Pode olhar para o seu esposo, para o seu marido? Pode? Você pode olhar para o seu filho? Talvez seja o seu filho que está aqui. Sua filha, seu netinho. Diz assim para ele, vamos juntos. Vamos sentar no compromisso. Diz assim, vamos preparar uma ponte para as nossas gerações. Você pode fazer isso? Você está com um filho desviado, afastado. Marido, esposa, incrédulo, duvidoso. Gente que está perto de você, que você quer que sente com você nessa cadeira. Eu quero dizer para você, se você for transformado, se você sentar na cadeira do compromisso, se a carnalidade foi embora, se a mornidão foi embora, se o descompromisso foi embora, toda a tua família vai ser salva. Essa palavra é de Paulo em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É uma palavra para você, não é só para o carcereiro não, é para você. Se você puder, abraça sua família. Se estiver perto de alguém que você conhece, abraça esse alguém. E você tiver intimidade para isso. Pai querido, Bom Retiro foi semeada nesse bairro de Bom Retiro. Bom Retiro existe para abençoar todas as famílias. Essa é a razão, esse é o fundamento do compromisso que eu tenho com o Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, a dar direção para uma geração que vem depois de nós. Tira de nós as irritações, os maus testemunhos. Tira de nós as confusões que nós fazemos. Os desejos que nós temos, que vão de encontro à realidade que o Senhor nos dá. Escolhas que nós fazemos erradas. Corações orgulhosos, teimosos, rebeldes. Senhor, nos perdoa. Nós queremos sair da cadeira da frieza. Nós queremos sair da cadeira da mornidão. Nós queremos te pedir que o teu fogo caia sobre nós, Senhor. Que o teu Espírito venha queimar no altar da nossa vida. Que o teu Espírito venha soprar. Deus, em nome de Jesus, Pai, batiza essa igreja, Bom Retiro, no amor do Senhor, no compromisso do Senhor. Nós queremos gerações do teu altar. Nós queremos gerações que não vivem de aparência, mas gerações que têm uma intimidade
que se aproxime do teu altar, sabendo que o Senhor é o Deus e que é Pai. Nós consagramos, Pai, as gerações de Bom Retiro. Nós consagramos o que temos, o que somos a Bom Retiro. Deixa que as filosofias passadas, é tanto engano que são ensinados, Pai, e o teu povo fica à mercê de ventos de doutrina. Faz o teu povo crescer na verdade, Senhor Deus, e usa essa verdade para a glória do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode dizer amém comigo? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Você que veio pronto, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, prepara. Todos receberam o cálice e o pão, todos receberam? Se alguém não recebeu ou está sem, por qualquer razão, caiu no chão, seu filho comeu antes da hora, levanta a mão agora que os diáconos, levanta a mão por favor. Aliás, você pode se assentar, pronto. Agora sim, alguém deixou de receber? Eu quero chamar aqui Darcy e Helena, e quero chamar Cláudio e Giane, por favor. Pastora Fabiola. Vem aqui, por favor. Vem cá, Giane. Vem cá, Cláudio. Pastora Fabiola me chama a atenção, às vezes, com amor. Porque quando eu gosto da pessoa, eu fico íntimo, eu diminuo o nome. Marquinho, Paulinho, Claudinho. Eu não estou diminuindo não. É carinho. É só carinho, tá bom? Vocês entendem, pastor? Se o teu nome não der para diminuir, e eu te chamar de Paulão, de Marcão, significa que eu também gosto de você, mas eu não consegui diminuir. Tem nome que não dá para diminuir. Para dizer assim, é com carinho. Então, obrigado, Cláudio. Obrigado, Giane. Obrigado. Você que está chegando na igreja, por que eu chamei esses dois casais aqui? Quando você sair aqui, essa praça principal, ela tem a bifurcação de uma travessa e a praça. E nós demos o nome daquela geração. Eles eram muito jovens quando chegaram aqui. O Cláudio, ele vinha de outra igreja e ele começou a paquerar a moça dessa igreja. Aí ele falou, não, Deus está dizendo que eu vou para lá. Ele veio para cá, para Bom Retiro, e ele ajudou. É uma família que tem raiz aqui, não só semente. Darcy e Helena contam pra gente das lutas que eles viveram aqui. Darcy, a gente brinca que ele passou aqui por Bom Retiro quando a arca, ele pisou o pé na lama da arca de Noé. E eles são exemplos para a geração, são exemplos para nós. Eles ficaram até o fim. Os teus filhos tem que ver vocês ficando até o fim. Tem gente que no primeiro probleminha diz assim, vou embora. Eu duvido. Você tem um problema na escola e fala assim, vou embora. A professora de matemática não me entende, vou para outra escola. Duvido. Eu duvido você ter um problema no seu escritório de trabalho e dizer assim, o fulano está me perseguindo e você vai embora. Você não fica lá? O nome disso é perseverança. Perseverança. O nome disso é amor. O nome disso é amor. Jane estava com a gente aqui a semana inteira. Estava orando. Aí teve o cá entre nós. Ela estava servindo. Aí de manhã teve mais comida arada. Alfione estava aqui com a gente. Darcy, gente. Se eu fizer 50 cultos, você está 50 cultos aqui. O nome disso sabe o que é? Amor ao Senhor. Se você ficar firme, o teu filho vai falar assim, peraí, o meu pai e a minha mãe nunca quebraram as promessas deles. Bom Retiro não é só uma igreja para se amar, é uma igreja para você ser. É uma igreja para você ser, porque aquilo que você é, os seus filhos também serão. Vou convidar
os diáconos para trazerem a ceia, para servir a ceia. Vou perguntar de novo: alguém aqui deixou de receber o pão ou o cálice? Ceia não é momento de juízo. Ceia é momento de perdão. Não espere ficar perfeito, abandonar um mau costume, abandonar um pecado para celebrar a ceia. Isso não é correto. A ceia é para perdão de pecados. A ceia significa que você tem uma aliança com Jesus. Cada um, pois, examine-se a si mesmo e coma. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Diz assim: fica aqui do meu lado, amor. Fica aqui, Claudinho. Porque eu recebi do Senhor, que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partindo, disse: esse é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Verso 25. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode ficar em pé agora. Você pode dizer assim: eu estou esperando ao Senhor. Diga: eu vou celebrar a ceia como memorial. Diga isso: eu vou celebrar a ceia como memorial até que o meu Senhor venha me buscar. Pode comer o pão. Pode comer o pão. Levante o cálice. Levante o cálice. Deus está vendo. Os anjos estão vendo. No dia final, Deus é que manda anjos para separar a gente para um lado e para o outro. Esse testemunho aqui não é testemunho de que você é perfeito, é testemunho que você tem um compromisso. Esse testemunho de tomar o cálice não é um testemunho de que você nunca errou nem nunca vai errar. É um testemunho de que o sangue de Jesus te dá pureza, e é por causa desse sangue que você entra na presença de Deus. Podem tomar o cálice. Obrigado, Cristo. Deus abençoe. Tudo isso aqui é uma árvore que vocês plantaram. Vocês são exemplares para a gente. Exemplares. Exemplares. Amém? Vocês podem aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas. Deus abençoe, gente. Levante sua mão. Pai querido, estamos aguardando a volta do Rei. O Rei que os olhos dos homens viram subir entre as nuvens. O Rei vai voltar para trazer justiça a essa terra. E nós esperamos, Pai. E é por isso que a cada mês nós gritamos: Maranata! Vem logo, Senhor! Estabelece o teu reino aqui na terra. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida agora e sempre. Amém. Deus abençoe você que voltou de férias. Deus abençoe. Um bom ano. Fica com Deus. Vai em paz. Fica com Deus.